Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui reunidos para o estudo do livro Falando com os Espíritos de Américo Sucena, hoje no nosso 17º encontro. E hoje estaremos falando de um exemplo de um atendimento a uma mulher que queria se livrar das drogas. É muito normal acontecer isso hoje nas comunicações e ele aqui nos oferece aí uma boa dica se depararmos com esse tipo de problema no nosso atendimento, ok? Américo começa dizendo o seguinte: o espírito já começou falando em soluções. Eu quero tanto me livrar dessas sensações, diz ele, o espírito. Abre um parêntese aqui. Não se sabe qual a sensação e o esclarecedor aguarda sempre um pouco o restante do relato. Não vai entrando logo, sugerindo ou fazendo perguntas a ele. Vamos aguardar mais um pouquinho. Continua o espírito. Eu não vou conseguir me livrar da droga. O esclarecedor continua aguardando informações antes de entrar na história do espírito, para ver se ele diz mais alguma coisa a respeito disso, Vai começar a crise outra vez, meu Deus, me ajude. Aquela aflição não. Outra vez, me ajudem. O espírito está claramente numa crise de abstinência. Dá para notar pela fala dele, pelo que ele está dizendo, que é uma crise de abstinência. Vamos ajudar você agora. Não há remédio para isso, diz ele. Ah, sim, temos um remédio novo. Já experimentamos e muitos outros pacientes funcionou. Então faça logo isso, rápido, por favor. Então preste atenção no que vai sentir. Abre outra aspas aqui. O importante, o esclarecedor parar de falar e deixar os espíritos agirem. Ou seja, ele pediu para ele prestar atenção no que ele vai sentir. Então quem vai atuar agora é a espiritualidade. Então temos que dar um tempinho, esperar para ver como ele vai se portar. Como o espírito, nesse exemplo aqui, como o espírito não falou nada, após alguns instantes, o esclarecedor perguntou: então, está sentindo? Nossa, quando a crise começou eu senti uma coisa e fui me acalmando. Então, passou a crise? Pergunta o esclarecedor. Responde o espírito: sim, parece que eu tomei um banho. Vocês descobriram a cura da dependência. Sim, o remédio tem funcionado e com as aplicações você ficará bem. Ah, que bênção, diz ele. Mas para onde eu vou agora? Vai continuar aqui, sob os cuidados, até que essas crises sejam eliminadas. Ah, que bom! É tudo o que eu quero, diz o espírito. Então vá. Braços amigos vão levar você agora para o quarto. E a espiritualidade vai providenciar com que ele seja retirado naquele momento do nosso ambiente, e ser levado para um lugar adequado. Outro exemplo que ele dá aqui: característica de espíritos ainda presos ao corpo da carne em decomposição.
Nesses casos, espírito assiste ou guarda mentalmente a cena da decomposição do seu próprio corpo físico e grita por socorro desesperadamente. Vamos às características, né? Ele reclama de bicho que está comendo a carne dele, ele reclama de bicho que está passeando no seu cabelo, reclama de uma gosma que está grudando no seu corpo, sente náuseas, aflição surpilativa. Quais são as condutas inadequadas para esse tratamento? Preste atenção, condutas inadequadas, hein? É dizer a ele: você não está mais naquele lugar. O seu corpo já morreu e você está aqui no centro. Nossa, essa foi pesada. Outro: você precisa ter calma. Abra os olhos para ver que você não está mais no túmulo. Vamos orar. Peça perdão para os seus pecados. Isso são procedimentos que o esclarecedor não deve usar. Isto é inadequado. Reflitam sobre cada ponto desse que eu falei e vocês verão que é inadequado dizer essas coisas para eles. O que seria a conduta mais adequada? Vamos lá. Vamos espalhar um remédio no seu corpo para retirar os bichos. Deve arder um pouco. Isso é criar uma expectativa para o resultado de um remédio. Não é isso? Vamos jogar uma substância para remover também esta gosma que você disse. Alguém poderia perguntar: qual a substância que devemos usar? Isso não é problema do esclarecedor, correto? Isso é uma atribuição da mentoria, ou seja, dos espíritos que está cuidando dele lá do outro lado. Se o esclarecedor acionar os espíritos, vão providenciar, claro, algo a respeito para que ele sinta que o remédio está fazendo efeito, que a gosma está saindo e por aí adiante. Não foque o problema, e sim a solução que será providenciada, tá? Não interessa por que o bicho está lá ou deixa de estar lá, se está andando, se não está andando no cabelo, se está gosmento ou se não está gosmento. Eu tenho que ter foco no problema, na resolução do problema. E para isso o esclarecedor conta com a mentoria, né? Muitas das vezes já se ouviu o médium dizer logo de mão que vai fazer, vai acontecer, não sei o que lá. Isso, como eu sempre falo, é falta de preparo, é falta de estudo, é falta de conhecimento, é falta de leitura. E quando eu falo leitura, eu falo uma boa leitura. Obras como essa, obras principalmente como as de Kardec, Revista Espírita, uma grande indicação para esses casos também. É um estudo fabuloso que devemos ter sempre com a gente. O motivo de você ser médium ou ser e estar ali atuando como esclarecedor ou como médium que deu passividade, isso não lhe dá o direito de conhecer tudo e fazer tudo sozinho. Temos que contar com a mentoria, temos que contar com aquilo que aprendemos,
As duas coisas unidas formam um excelente trabalho, ok? Exemplo de um atendimento com o espírito preso ao corpo em decomposição. Vamos lá. Os bichos estão me comendo. Estou vendo. Vou colocar um remédio para matá-los. Deve arder antes um pouquinho. E me avise quando os bichos começarem a morrer. Isso é um outro meio também de se falar com ele, né? Se o espírito parou de reclamar, porque ficou atento à voz de comando do esclarecedor. E o esclarecedor, então, pergunta: e então? Estão morrendo? Quando terminar, me avise. Como o espírito às vezes demora um pouco para sinalizar, o esclarecedor pergunta novamente: e aí, como é que está? Acabou? Se houver mais demandas, atenda. Senão, você já fez o suficiente, ok? Tipos de espíritos que conhecem a sua mudança de plano. Espírito que tem a noção que não está mais no plano terreno. Zoantropos, que tem a forma animal. Suicidas diretos. Espíritos agressivos. Espíritos vingadores. E os chamados dirigentes de grupos de perseguição. Quais são as características dos espíritos zoantropos? A título de esclarecimento, vale lembrar que a palavra zoantropo significa forma animal. São espíritos que perdem momentaneamente, repito, momentaneamente, parte ou totalidade da forma humana. Eu frisei isso agora aqui para vocês, vou interromper um pouco aqui o diálogo. Eu frisei isso para vocês porque tem gente que acredita que o espírito fica nessa forma direto. Cria isso. Isso não é uma coisa eterna. É uma coisa momentânea. Esse processo ele é obtido por meio da hipnose sobre o corpo perispiritual. Isso aí consta em alguns estudos, podemos até aprofundar mais futuramente, ou vocês também procurar conhecer mais profundamente. Consta que isso aí foi citado no capítulo do livro Libertação. Então é necessário de que se faça mais um apanhado em cima disso, porque ele aqui só cita esse livro. Então seria legal estudarmos aí mais um pouquinho, né? Procurarmos aí alguns outros livros de outros autores, talvez, que tragam mais informações a respeito disso aí. Quais são as características? Apresentam-se sobre uma forma animal, com focinho, com bico, com patas, com penas e com pelos. Então, assim porque foram hipnotizados por entidades que conhecem o processo da hipnose. O espírito tem dificuldade nesses casos de falar. Certamente atingiu um nível de mérito para ser atendido. Condutas inadequadas neste caso. Você está com obsessores. Já já você vai ficar bem. Falar enquanto o espírito está sendo atendido fluidicamente. Eu vou aqui dar uma pincelada melhor. Você está com obsessores. Não vamos dizer isso para ele nunca. Até porque ele não tem ideia
do que seja o obsessor, né? Você vai ficar bem. Você está dando prazo. Não dê prazo, porque a gente não sabe o tempo que vai levar para ele absorver o tratamento. E não fique falando com ele enquanto a espiritualidade está atuando. Condutas mais adequadas. Não diga ao espírito que seu corpo vai voltar ao normal. Perdão. Diga ao espírito que o seu corpo vai voltar ao normal. Mas não dá prazo. Não garanta resultados imediatos, conquanto possa acontecer. Garanta que o espírito vai ficar melhor. Antes do início do tratamento, combine com o espírito um sinal de sim ou não, balançando a cabeça, pode ser, né? Para poder haver uma comunicação. Porque se ele está numa forma animal, ele não vai falar. Ele vai fazer gestos, né? E nós só vamos entender através dos gestos. Peça ao espírito para informar com um sinal de sim ou não se o tratamento está sendo iniciado. Peça ao espírito para prestar atenção em si mesmo e notar possíveis modificações. Volte a perguntar se o tratamento está acontecendo e pergunte se terminou. Faça o teste pedindo para o espírito tentar falar. Exemplo de atendimento a um zoantropo. O médium fez o sinal característico lá com a mão ou com a cabeça, que está tudo funcionando, tá? Daquilo que nós perguntamos anteriormente aí, se está recebendo tratamento, se já ficou melhor ou não. E pode até dizer a ele: eu sei que você não está podendo falar em função da deformação que houve no seu rosto, mas como precisamos nos comunicar minimamente, preciso que você faça um sinal. Já falamos isso anteriormente. Bem, vamos começar o tratamento pelas suas mãos, que está com um tipo de garra, que tem a forma, né? Melhor dizendo, que tem a forma de que se fossem umas garras. Procure sentir quando mexerem em você e me avise se isso está acontecendo. Isso é a técnica, como já dissemos várias vezes, que é a técnica da transferência, não é isso? Eu estou passando para a espiritualidade o trabalho para eles fazerem lá do outro lado. E aguardamos do lado de cá. O espírito pode levar algum tempo para perceber que estão mexendo nele. Dê a ele esse tempo. 15 a 30 segundos, mais ou menos, pode ser o suficiente. Se ele não sinalizar, pergunte novamente. E aí, está sentindo alguma coisa? Sinaliza ele com sim, já emitindo um som. Em seguida, o espírito observa que as suas mãos estão se levantando. As mãos do médium estão ficando na forma normal, ele está recuperando a sua mobilidade. E o esclarecedor fique atento a isso, vê que a mão já não está mais naquele formato de garra e já está voltando à normalidade. Sinaliza sim para demonstrar que ele está voltando ao normal, ou demonstrando que ele está contente com o que aconteceu. Agora vamos mexer com o rosto. Não vai doer, mas pode repuxar um pouco. Observe. E ele sinaliza que sim. Vamos continuar. Quando você sentir que estão mexendo, me avise. Então, terminou? E agora? Tente falar um pouco. Começa ele a
dar sinal de que está voltando a fala. Conseguiu sim, eu entendi que você já emitiu som. Muito bem. Não precisa forçar mais, o tratamento só começou. Quando o tratamento terminar, o seu corpo voltará ao normal e você estará falando normalmente. Você está vendo alguém que atendeu você? Pergunte a ele. Ele vai sinalizar que sim. Então, vá. Ainda que o atendimento a um zoantropo pareça difícil, na realidade não é. Apesar dos espíritos serem muito diferentes, a dificuldade de falar não permite que eles falem da sua história. Essas comunicações se repetem sem muitas variações. Mas há espíritos que voltam à forma normal e a falar normalmente logo após o atendimento. Ok? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós tivemos aí um áudio maior um pouquinho do que os outros dias, mas foi necessário para fazermos esses esclarecimentos, não é isso? Aqueles que tiverem dúvida, já sabem, escrevam lá para o nosso e-mail e teremos o máximo prazer em estar respondendo a todos vocês. O e-mail é estudandokardec.gmail.com. No final vai aparecer para vocês aí um slidezinho com o nosso e-mail, ok? Escrevam para lá, tiram suas dúvidas, deem sua sugestão e façam a sua inscrição no nosso canal, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Deus em seu coração, muita paz a todos vocês. E não se esqueça, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.